Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui o assunto que é a live de hoje. É sobre química, né? Na disciplina de química que foi feita aqui uma postagem, a postagem a respeito de, falando assim, um conhecimento é o poder. Aí fala aqui a respeito de uma ilustração que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma ilustração que tem assim, água 9 quilômetros e aí coloca assim, quando a gente vê a leitura aqui, a gente lê como H20, né? E por que eu falo H20? Porque a maioria do que eu vi nos comentários em uma postagem, pela interpretação, foi uma interpretação relacionada a um outro tipo de coisa que não é a respeito de água, porque a gente parte do pressuposto que a água ela foi lida como H20, né? Isso aí é uma suposição, é o que eu acho, né? Mas que a fórmula da água é H2O, tá? E foi feita alguma confusão assim quando eu vi nos comentários, eu falei, então isso aí me serviu de inspiração para explicar assim de uma forma correta. E que então essa dica que eu vou mostrar para vocês aqui na ilustração, então ela serve como introdução ao estudo de massas, moléculas, ao estudo de fórmulas, pode ser também estudo de funções químicas, porque envolve construção de fórmulas. Então é isso que se trata, tá? E vamos ver aqui como é que é. Agora vamos, né? Desvendar o mistério, né? Sem mais delongas. Então vamos ver, ó. Então aqui, ó, é a respeito dessa ilustração aqui, ó, tá? Essa ilustração aqui que tá assim, ó. Ele fala assim, ó, o conhecimento é o poder, tá aqui, ó. Aí você fala aqui água, tá cá, 9 quilômetros. Aqui está o indivíduo que ele está no deserto, tá aqui falando aqui. E ele está com sede em busca de água. Então, como ele viu aqui escrito água diretamente e está a 9 quilômetros, então vamos dizer, ele não perdeu, a gente interpreta que ele não hesitou, não pensou duas vezes e seguiu ali o caminho que a placa indicada pela placa. Então ele não quer perder tempo, ele quer beber água. Então, se ele escolher esse caminho, vamos interpretar vamos supor que, fazer uma hipótese de que ele não entendeu o que é isso aqui. Que aqui é lido, como eu falei, ó, é lido como H20. Aí coloca aqui como meio quilômetro ou 500 metros. Quer dizer, se ele tivesse conhecimento de que o H20 se refere à água, né? Porque aqui o H20, se está dizendo que está a meio metro, então o que esse H20 aqui é o que exatamente? É a água. É também água, só que a água está representada como na fórmula, né? Porque a água é substância, né? Então toda substância pode ser água, pode ser ácido, pode ser um gás como o oxigênio, o gás carbônico, o ozônio. Eles são substâncias. Porque quando você fala substância, está se referindo a algo que tem uma propriedade física, né? Cada um tem uma propriedade física específica, cada um tem a sua densidade, cada um tem seu ponto de fusão, de ebulição. Então são propriedades físicas e propriedades químicas específicas. Então cada substância, então quando você fala substância, é algo que está ali para executar alguma função, tá? Então tá aqui, ó. Aí ele coloca assim, ó, o conhecimento é o poder, né? Aí ele fala, aí bota aqui, ó, a reflexão. Quanto mais você, tá lá. Quanto mais você souber, melhor serão suas decisões e isso lhe servirá por toda a vida. É uma reflexão. Então, é o que fala aqui, ó. Então remete a isso que aconteceu aqui, ó. Tá lá. Se ele tivesse conhecimento de que o H20, que na verdade é água, meio metro, pronto, ele mataria a sede dele em pouco tempo, tá lá? Então, o que acontece? Então, por causa dessa postagem, então, me inspirou a fazer o quê, né? Me inspirou a explicar que quando você bota aqui, tá lá, quando ele botou assim H20, ele quis dizer água, né? H2O, né? E teve gente que perguntou o que é H20,
né? Tem gente que nem lembrou a fórmula da água, que é H2O, é muito simples, né, de lembrar a fórmula da água, tá? É mais fácil você lembrar a fórmula da água do que a fórmula do oxigênio atmosférico, aquele oxigênio que nós respiramos, né? Que é o O2, tá lá, ó, é o O2. Esse aqui é o oxigênio que nós respiramos, né? Que faz queimar o combustível, que é a glicose. Aí, se a gente for falar, já pensou, perguntar assim, qual é a fórmula da glicose? Então, eu vou colocar C6H12O6, ó, tá aqui. Essa aqui é a glicose, que é o nosso combustível preferencial, é a nossa gasolina, né? Tanto dos seres humanos como dos demais seres vivos, até inclusive das plantas, que a planta produz a glicose, então ela usa uma parte da glicose como combustível, combina com o oxigênio e realiza a queima, que é a respiração, tá? Então você vê, olha como é que o conhecimento é essencial para você explicar isso aqui de uma forma bem resumida, né? Isso chama base. É quando você fala que o estudante ele tem base, tá? Então tá aqui, ó. Então tá lá, tanto H2O quanto O2 quanto C6H12O6, os três são substâncias. Eles são substâncias, tá? Substâncias é quando refere-se, né, vamos dizer, a componentes, né, que eles têm propriedades físicas e químicas, tá? Então, você tem aqui substâncias, tá lá. E vamos ver outro aqui que inspirou, quando você fala assim de átomo. Então, quando você vai fazer uma introdução motivacional de química, vamos dizer que o estudante está vendo química pela primeira vez, e a química ela já é estudada no ensino fundamental, mas quando você passa para o ensino médio, ela é vista de uma forma profunda, né? Porque quando você vai iniciar química, quando você vai ver química pela primeira vez, você tem que primeiro passar por esses conceitos aqui, ó, por esses termos aqui, ó. O que é uma substância, o que é átomo, e outra coisa que muitos confundem com substâncias e átomos é isso aqui, ó, molécula, né? Molécula, tá lá. Você tem aqui molécula, né? Então, digamos que eu tenho aqui, deixa eu ver. Bom, vou aproveitar essa garrafa aqui, ó, que está aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá, isso aqui tem aqui água e tem detergente, tá? Mas não vamos considerar o detergente, não. Vamos considerar que aqui tem a água, né? Por exemplo, aqui é a água, ó. Aqui é a água que tem aqui. E o que acontece? Quando você olha aqui água, ó, você olha aqui a água, tá lá, tem um detergente aqui e tal, tá lá. Isso aqui, vamos dizer, isso aqui é a água que está aqui. Quando você vê água, se eu te perguntar, o que é a água aqui? Né? É substância, átomo ou molécula? Qual é a resposta que tem que dar? É uma substância. Tá lá. Isso aqui é uma substância, ó. Eu estou vendo essa substância aqui, ó. É uma substância, digamos que você vê que é uma substância porque você consegue ver. Vamos dizer que você consegue ver que isso aqui, né, é uma substância no estado líquido, tá lá. E aí você olha assim, então que substância é essa? Tá lá, é água. Beleza, água. Aí, uma vez que pergunta para o aluno que isso aqui é água, que eu falo, fazer uma introdução motivacional no primeiro dia de aula, até mesmo na universidade você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso até na universidade, quando os alunos passam no primeiro período e vai lidar com química. O que acontece? Então, o professor lá na universidade recebe aqueles alunos do primeiro período que passaram no vestibular e faz uma recordação com os alunos universitários, faz toda a recordação do ensino médio. Pessoal, o que vocês aprenderam lá no ensino médio? Vamos fazer uma revisão. Isso é muito interessante. Sempre no primeiro dia de aula fazer uma revisão, né? Muito legal fazer isso, porque vai fazer o aluno ele recordar, tá? Porque ainda muitas pessoas fazem essa confusão aqui, tá? De substância, átomo e molécula. Então tá aqui, ó, é uma substância, beleza, ó, tá aqui, né? Torna a repetir, tá lá. Aí o que acontece? Aí quando vai fazer a pergunta,
Quantos átomos aqui tem nessa substância? Aqui, ó. Quantos átomos tem aqui? Já pensou perguntar para o pessoal quantos átomos tem aqui nesse líquido aqui, né? O que vai acontecer? Se perguntar quantos átomos, vamos lá. Se o aluno, vamos dizer, se ele sabe que a fórmula da água é H2O, tá lá, antes tem que perguntar qual é a fórmula da água, H2O. Aí quando ele pergunta quantos átomos, aí perguntar assim, quantos átomos tem aqui? O que ele vai responder? Ele vai responder que quantos átomos tem? Ele vai dizer que são H2O é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então são 3 átomos. Tá lá. São 3 átomos aqui, ó. Tá. Tá correto quando ele fala que tem 3 átomos? Parcialmente correto, tá? Depois vamos ver o que é. Vamos botar aqui, ó. Peraí, deixa eu botar aqui pro celular não tremer muito, né? Então, olha só. 3 átomos aqui. Tá parcialmente correto. Mas, assim, vamos dizer, se ele falou 3 átomos, então já é o suficiente, já é um sinal de que o aluno tem uma base, tá? Tá lá. 3 átomos. Agora, o que pega é aqui, ó. Justamente o que aconteceu nos comentários, que quando a pessoa falou assim, isso aqui corresponde ali, quando falou do H20 aqui, ó, que o H20, ó, H20, e que alguns deduziram que é o H2O, falou que isso aqui é uma molécula. Falou assim, ó, uma molécula, tá? Falou uma molécula. É uma molécula de água, falou assim. Tá legal. Aí tá lá, uma molécula de água. Mas o que é molécula? Então vamos ver, né? Vamos tentar entender. Vamos lá. Quando você vai falar átomo, ali ó, átomo, tá lá. Átomo. O que acontece? Vamos lá. Vamos dizer que, vamos pegar lá na tabela, se você pega a tabela periódica, por exemplo, pega um elemento lá. Vamos supor, pega um elemento. Vamos supor que eu vou pegar o elemento cloro. Tá lá, ó. Isso aqui é cloro, pronto. Cloro, tá aqui. Isso aqui é cloro, né? Tá lá. Aí o que acontece? Cloro, quantos átomos tem? Um só. Só tem um. Beleza. Isso aqui é molécula? É molécula esse daqui? Não. Porque para ser molécula, você tem que juntar mais um átomo. Então, por exemplo, existe o cloro no estado gasoso, em que ele é uma substância diatômica, porque tem 2 átomos. É a mesma coisa o oxigênio, ó. É uma substância diatômica, porque são 2 átomos de oxigênio. Aí sim, a partir de 2 átomos e diante, é que você pode chamar de molécula. Aqui, ó. É isso. Molécula é a partir de 2 átomos em diante. Pode ser com o mesmo elemento químico ou elementos químicos diferentes, como acontece aqui com a água. Ó. Aqui você tem o hidrogênio e aqui tem o oxigênio, né? E quando você junta hidrogênio com oxigênio, tá lá. Mas o que acontece? Aí você tem 2 átomos aqui de hidrogênio e oxigênio, pronto. Juntos caracteriza, né, uma substância que é água. O cloro, ele sozinho aqui, ó, ele sozinho, né? Qual é a propriedade que ele tem? Qual é a propriedade quando o elemento está sozinho? Mas quando ele está com o átomo aqui, porque tem as classificações, né? Tem molécula que tem substância que é triatômica, tem substância que é octatômica, por exemplo, como o enxofre. Ó, o enxofre, tem enxofre que é assim, ó, SO8, né? É uma substância octatômica, ó, tem 8 átomos. Deixa eu ver, se outro, se não me engano, eu acho que você tem S2, se não me engano. Porque tem variantes, né, de enxofres aqui, com diferente número de átomos, mas são chamadas de substâncias alotrópicas, né? Porque, vamos dizer, eu acho que, por exemplo, tem outro enxofre, acho que é S5, se não me engano, ou S4. Vamos dizer que seja S5. Depois tem que fazer a pesquisa, né? Tá lá, vamos dizer assim, porque se você pegar aqui, ó, o número de átomos é diferente, mas o elemento é o mesmo. Aí chama de substâncias alotrópicas, por ter o mesmo elemento químico, tá? Por exemplo, se você pegar aqui o oxigênio e você pegar o ozônio é o quê? Também tem elemento oxigênio.
Mas aí com 3 átomos já não é mais oxigênio que a gente respira. Esse aqui já é o gás ozônio. Você vê que só uma diferença de um número de átomo, por uma diferença, você vê que a substância já muda. O ozônio aqui, vamos dizer, tem uma propriedade bem diferente do oxigênio, né? Ozônio, a gente não vai respirar ozônio. A gente não respira ozônio porque ele não é considerado um gás comburente para queimar o combustível que é a glicose. Porque quem participa da queima do combustível ou queima da glicose, que é a nossa respiração, é o oxigênio. Só de você botar mais um átomo já vira ozônio, que fica lá na camada de ozônio, tá? Ele também é considerado um gás muito que ele desinfecta, né? Principalmente pássaros como o urubu, que voa lá no alto, que o urubu, ele né, por ser um carniceiro, né, então ele adquire altas concentrações de bactérias, então ele tem que se higienizar. Então ele voa lá para o alto, lá para a camada lá perto onde vai encontrar o ozônio, ele se banha de ozônio para poder se desinfectar, né? Aí já faz uma interdisciplinaridade química com física, tá? Interessante você falar isso, entendeu? Se você fala isso, né, se você vai falar isso lá em sala de aula, fazer uma interdisciplinaridade, uma beleza que você enriquece a sua aula, tá? Então, esse assunto é voltado para a química, tá bom? E o professor de química ele pode fazer uma interdisciplinaridade com biologia e falar isso que eu falei a respeito aqui do ozônio, que a ave, né, o urubu, vai lá para a camada lá, voa lá para o alto, bem para o alto e vai se banhar de ozônio, tá? Para se higienizar. Então tá aqui, ó. Então, pessoal, molécula é quando você tem de 2 átomos em diante, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Vamos dizer, quando você pega aqui essa substância água aqui não tem uma molécula, aqui de água. Então, já pensou perguntar quantas moléculas tem, né? Então, vamos lá. Mas para saber, para acabar de vez com essa dúvida sobre molécula, a gente tem que entender que quando você fala molécula, ela é a menor quantidade, né, quantidade, vamos supor, a quantidade mínima é a menor quantidade de uma substância, tá? De uma substância. É a menor quantidade de uma substância. Se você pegar aqui a água aqui, ó, que eu estou pegando novamente, aí eu vou desenhar aqui, ó, eu vou colocar aqui um copo, né? Vou desenhar um copo, tá lá. Aí eu vou colocar essa água aqui toda aqui dentro desse copo aqui, ó. Pronto, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar a água toda. Pronto, coloquei a água, tá lá. E se a gente pudesse ver microscopicamente essa água, nós viríamos assim, ó. Nós íamos ver aqui, ó, uma bola aqui, uma com outra aqui, ó. Não é assim que a gente vê nos livros de química? Outra aqui, ó. Essa aqui, ó. O que é isso aqui que eu estou desenhando? Isso aqui que eu estou desenhando são a fórmula da água, que é essa aqui. Só que se você pudesse ver microscopicamente, nós viríamos aqui, ó, essa água aqui, ó, H2O, né? Ó, oxigênio com 2 hidrogênio, oxigênio com 2 hidrogênio, oxigênio com 2 hidrogênio e oxigênio com 2 hidrogênio. Aí tem mais aqui. Só que deve ter quanto aqui, né, nessa quantidade? Deve ter milhões dessa molécula. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, né, se o professor pergunta assim em sala de aula, pessoal, turma, quantas moléculas você enxerga aqui que eu desenhei, né? Eu coloquei quantas moléculas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 5 moléculas. Eu coloquei 5 moléculas de H2O. 5 moléculas. Então, uma molécula, né? Se eu pudesse pegar uma molécula, ó, vamos supor, eu peguei uma molécula só. Uma molécula. É a menor substância, é a menor quantidade que uma substância pode ter, ó. Uma molécula de água. Então, é isso que é. Porque o pessoal confundiu com molécula grama. Molécula grama é uma outra coisa, tá? E aí tem molécula grama, tem mol. O pessoal confunde molécula e tem ainda mol. E confunde com mol. Tem que entender que mol não é a abreviação de molécula. Mol, ele é a massa,
Olha lá. Ele é a massa correspondente, vamos dizer, a uma molécula grama, né? Quando você fala grama, por quê? Porque quando você vai lá na tabela periódica, você vai pegar assim, ó, H2O. Aí se você for lá na tabela periódica, qual a massa do hidrogênio? 1, aí tá lá, vezes 2, mais. Qual é a massa do oxigênio? 16. Aí fazendo a conta, 2 vezes 1, 2, com mais 16 dá 18 gramas. Pronto. Quando você fala grama, grama você consegue ver. Agora, você não consegue ver uma molécula de água. Uma só você não vê, né? Você só se consegue ver se você colocar ele num microscópio eletrônico super potente, ou se nós tivéssemos poder de enxergar uma molécula de água, tá? Agora, você consegue enxergar 18 gramas, mas só que para juntar 18 gramas, aí você precisa de quanto para você juntar 18 gramas? Você precisa juntar 6, né? Aí tem aquela vezes 10 elevado a 23, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Quando você tem uma molécula, você não consegue ver. Mas para você ver 18 gramas de água, vamos supor que aqui tenha 18 gramas. E eu joguei aqui toda ela 18 gramas. Vamos supor que isso aqui tudo dá 18 gramas. Então, para você ver 18 gramas de água, quantas moléculas você precisa para você conseguir ter 18 gramas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que esse aqui é aquele número de Avogadro, Avogadro, tá? Número de Avogadro. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E se eu quiser juntar mais 18 gramas de água aqui, você vai ter quanto? 36 gramas. Então, para você ver 36 gramas, você tem que juntar 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Pronto, é isso. É isso que, né, a postagem ali me inspirou a fazer essa breve explicação aqui. Lembrando que isso aqui que eu fiz é uma introdução motivacional, tá? É uma introdução motivacional que o professor de Química ele pode fazer, ok? Então, vamos lá. Bom, então tá aqui, ó, direitinho, tá? Foi bem aqui, né? Consegui bem fazer um básico, um nível básico aqui, tá bom? Para tentar entender isso, tá? Bom, pessoal, então tá aí, tá? Então essa é a dica que tem da introdução, né? Para você iniciar a química no primeiro dia de aula, ou a partir do terceiro ou quarto dia de aula, tá bom? E que essa sugestão sirva para que o seu ensino seja de qualidade, ok? Valeu!